Estamos iniciando mais uma conversa pai d'égua e hoje, como vocês podem perceber, cenário diferente e eu vou explicar para vocês por quê. A pessoa que nós vamos entrevistar hoje é muito ocupado, muito difícil de marcar uma reunião com ele e aí ele não gosta de sair da faculdade, está sempre ocupado aqui. Então o que nós fizemos? Trazemos os Conversa Pai d'Égua para a faculdade, e ele não tem como escapar. E eu vou pedir aqui para que ele mesmo se apresente rapidamente e fale qual é a função dele aqui na UNAMA, o que ele representa aqui dentro. Professor? Bem, muito obrigado pelo convite. Está sendo uma honra participar desse momento, dessa grande criação desse projeto que é o Conversa Pai d'Égua. Muito pertinente para a visibilidade do empreendedorismo e também a visibilidade das grandes profissionais que passaram pela instituição, tem algum vínculo com a instituição, as parcerias que continuam. E eu vou me apresentar rapidamente, sou o Sérgio Peri, eu sou professor e coordenador dos cursos de Administração, Contabilidade e Recursos Humanos. Como a Adriana colocou, estamos aqui num espaço de prática profissional, a nossa escola de negócios, e já faço esse convite para em algum momento vocês conhecerem. E assim eu tenho aqui alguns anos de casa, que eu já vou falar também dentro das perguntas, e é sempre uma honra estar interagindo com o público e agora dentro da Conversa Pai d'Égua. Muito bem. Obrigado. Essa conversa promete, gente. Faz tempo que a gente tenta marcar, né, amiga? Sim. E professor, e hoje na UNAMA, né, vai muito além da sala de aula. Como você enxerga esse papel da universidade na sociedade? Bem, a instituição, qualquer instituição de ensino superior, ela tem esse compromisso também social, de responsabilidade social, ambiental, e a UNAMA trazendo no olhar enfim, atividade e ações em que a gente baseia nesse tripé o ensino, a pesquisa e a extensão, o estudo, nossos alunos são qualificados para ter essa vivência também, essa interação com a comunidade interna e externa. Não somente formar esse aluno para ser um profissional, mas sim formar um cidadão, uma cidadã consciente do seu papel na sociedade, como um agente de transformação. Muito bem, isso mesmo. A próxima pergunta é a minha. Eu quero agradecer a participação do professor no nosso programa e como ex-aluna eu posso expressar um pouco da minha gratidão e sei o tamanho da responsabilidade que ele carrega nessa instituição e o quanto ele é fundamental. Verdade. Né? Mas eu tenho uma pergunta, porque foi assim que eu entrei, né, na instituição, assim que eu ingressei na faculdade, eu priorizava só pelo diploma, eu queria o diploma. E eu percebi que isso não é fundamental. E eu queria saber a sua opinião, porque eu acredito que a maioria das pessoas entram assim, né, só querendo o diploma. O quanto isso pode limitar nós como profissional lá fora? Bem, como você colocou ali, muitos ainda vão para uma determinada área profissional sem o verdadeiro propósito. E aí se aquele candidato, se aquela vida se basear, alicerçar sua decisão dentro de um propósito do que ele vai contribuir socialmente no cenário mercadológico, aí sim, dificilmente ele ficaria um ano, depois passaria para outro, escolheria outro, não se encontraria. Então é necessário e a gente vem fazendo essas atividades, que como eu falei, mais lá para frente eu explico, só que é isso, é você realmente se comprometer com algo que você quer, e não somente porque seus pais seguiram tal carreira e você vai, por meio de alguma tendência, uma referência, às vezes nem aquilo que você quer, correto? É como se fosse um legado, né? Exatamente, mas que você tem que se encontrar, você e todo um cenário
enfim, de satisfação pessoal. Eu digo sempre que isso passa por uma transformação que é interna. O detalhe, o que faz dar certo é vir de dentro para fora e não opiniões lhe orientando, lhe pressionando para atender. Querendo mostrar um caminho, né? Você tem que encontrar esse caminho e ali trilhar. Exatamente, o autoconhecimento. Verdade. E professor, recentemente a gente teve um feirão do imposto de renda, inclusive nós participamos, né, Aline? Que foi um sucesso, é o segundo ano, né? Sim. E conta pro pessoal aqui como surgiu essa ideia, né, de fazer essa interação aqui com os alunos. Bem, a gente já aplicava essa atividade no outra instituição do grupo. E como eu vim parar aqui na UNAMA, né, por meio de fazer parte do grupo Ser Educacional, e eu trouxe, já que eu estou gerenciando os cursos, e o de contabilidade especificamente, e essa é uma atividade muito específica, apesar dos outros cursos também, tá ali permeando, porque a tributação, o imposto, o recolhimento tem que ser também da compreensão do administrador e do gestor de recursos humanos. Normalmente as pessoas vão se reportar ao RH e todo profissional tem que entender um pouco, mas é a expertise do profissional contábil. E assim a gente pratica, a gente desenvolve, não somente sozinho com apoio docente, com corpo técnico, professores, mas também com egressos, que é o caso de vocês, correto? E os egressos vêm com essa perspectiva de dar um suporte, dar essa contribuição para a construção daquele novo profissional que, assim como ele teve toda uma dificuldade, que faltava a associação da teoria com a prática, e vocês, de forma muito nobre, espontânea, vêm fazer com que isso aconteça. E a gente cria essa corrente muito interessante. A gente vinha conversando sobre isso, professor, né? O que de fato é mais importante, a teoria ou a prática? Mas tem uma pergunta dessa aí para o senhor, depois você responde. Mas eu queria agora que o senhor falasse um pouco sobre o network, porque com essa nossa parceria sempre vem essas perguntas, né, amiga? Vale a pena mesmo? Abre porta, mas os alunos saem dali realmente com o mercado de trabalho para que eles possam atuar? E aí nada melhor do que o senhor para responder isso. A gente sabe, a gente responde que sim, a gente mostra, mas o senhor é que está na ponta desse pilar aí para responder melhor. Ok. A gente sabe que não é somente estar numa sala de aula, fechado ali com o professor e os colegas, se desenvolvendo como um profissional de alta performance, que a gente quer fugir do que é mediano, do que é o trivial. Mas sim dizer para esse aluno que é necessário ele estar conectado com outras comunidades e participar de eventos, congressos, seminários, simpósio, colóquio, encontro, jornada. Tudo isso faz com que, primeiro, ele enriqueça o seu currículo e possa também transparecer que ele valoriza a sua ciência e mostrar que ele está antenado com o contexto global. E também conhecendo pessoas, fazendo network, parcerias, alianças, se tornando conhecido, porque quem é visto é lembrado. Verdade. E, professor, é muito interessante isso. E, assim, isso que a Aline falou é muito verdade. As pessoas perguntam, mas vale a pena? Teve uma vez, eu estava conversando com outro contador, ele disse, eu não vou perder meu tempo ensinando, indo lá para a faculdade, porque eu vou perder, né? Mas é muito bom. Eu fico muito feliz, e a Aline também, de a gente passar um pouco dessa nossa experiência, né? Ensinar para um aluno como de fato se faz um imposto de renda, né? Isso é muito bom e é gratificante, a gente gosta, né? Com certeza. Mas eu acho que é porque está agregado ao que ele falou. Está no nosso propósito de vida. Está na nossa satisfação pessoal. Então, o que para o outro não é satisfação e não tem sentido, para a gente tem todo sentido. É verdade. E aproveitando esse gancho aí, professor, como que o senhor enxerga o futuro, né, da contabilidade para essas pessoas, esses alunos que estão aqui, né? O que o senhor enxerga para os próximos anos? Contabilidade tem futuro ainda? Com toda certeza, com toda certeza.
E a contabilidade, essa área que eu digo que é uma das áreas que representa a ciência da riqueza e da prosperidade, ela vem nesse intuito. Exemplo agora, qual a necessidade de se apropriar das informações que foram por meio de projetos validados, assinados, decretados pela Presidência da República? A nossa reforma tributária. E isso é essencial, porque agora nivelou todo mundo, profissional, aluno, acadêmico, Verdade. e todos temos que dar as mãos e buscar conhecimento sobre essa matéria. E aí a gente mostra para a sociedade o quão é importante se balizar, desenvolver um trabalho orientado por leis, porque você pode comprometer todo um processo que tem os órgãos fiscalizadores dessa nossa labuta e tem que ser feita de forma correta, não é de qualquer jeito nem em cima de achismo. E o profissional contábil é o profissional preparado, qualificado para que ele passe essa segurança para um cliente, para que ele dê essa segurança, inclusive social. Porque por meio de recolhimentos de forma correta, nós temos aí esse retorno para a sociedade em forma de quê? Do que tange a Constituição, que a gente tem os direitos, né, da saúde, da segurança, da educação, por meio desse nosso trabalho em fazer os recolhimentos e as aplicações desses recursos. É verdade. Muito verdade isso. Eu queria agora que o senhor deixasse um conselho, que eu lembro o senhor falando aí, e me passou um filme aqui de quando eu estava no lado que os alunos estão agora. E o meu marido sempre falava assim pra mim. Inclusive, um beijo pra você, tá, amor? Só agora. Fica assim pra mim, professor. Você quer ser uma boa profissional? Os bastidores. Se junte com pessoas, né, que saiba mais que você. Se for possível, colhe num professor, colhe alguém. E aqui, olhando sem eu falar, eu lembrei, né, do conselho que ele me deu, e isso me fez valer muito a pena, porque desde o tempo, né, de quando eu era aluno, a gente sempre teve uma boa relação. Voltamos agora para essa parceria, encontrei com a professora Adriana, enfim. Então eu segui um conselho que foi me dado e valeu muito a pena. Então hoje eu quero que o senhor dê um conselho, né, para os alunos, um conselho de forma que fosse influenciar eles. O que eles deveriam fazer agora como aluno para se tornar um profissional no futuro? Bem, como eu falei, transformar uma formação profissional num real propósito de vida. Porque estava falando hoje pela manhã que é muito difícil você colocar uma responsabilidade em alguém, um adolescente, um jovem de 15, 16, 17 anos, que ainda está maturando essa ideia do que eu vou fazer amanhã e decidir por uma profissão que ele vai levar para a vida toda, teoricamente, se ele não começar sem propósito nenhum, começar a passar por outras e perdendo tempo. Tempo é vida. Tempo é vida. Né? Dinheiro é consequência, mas como você transforma, otimiza essa vida, esse tempo. E assim eu digo para que você, vindo apostar, investir em você dentro de um curso superior, onde você vai fazer disso as questões para a sua vida, dentro do que você tem de projetar, não se vendo somente hoje, sem uma família, sem outros patrimônios que você deve constituir por meio desse trabalho, mas que você não somente venha para uma instituição para adquirir um diploma em si, que são os hard skills, mas os soft skills, que é o que agora pouco a gente comentou, é de você não somente focar aqui e se fechar em copas num celular, num computador, mas se relacionar com pessoas, fazer parcerias, estabelecer laços com o mercado, com comunidades, e detalhe, não somente visando o toma lá da cá, mas se voluntariando, fazendo esse trabalho de parar tua vida lá no teu escritório, na tua empresa,
e se doar um pouco desse teu capital intelectual em prol do crescimento e desenvolvimento do outro, do nosso semelhante. Isso é ajudar alguém, isso é se tornar referência para alguém. E você hoje pode ser um exemplo, amanhã você é uma referência, assim como você pode ser aqui um exemplo, amanhã você é um ancestral de alguém, uma figura positiva que alguém vai querer tomar para si. Isso é muito importante. Eu tive muita dificuldade no início, porque hoje mesmo no mercado a gente vê os contadores que já estão aí formados, têm seus escritórios, não querem parar nem um minuto do tempo deles para ensinar alguém que está iniciando. Normalmente nem para tirar uma dúvida, eles não querem, não tem tempo. E às vezes pega um estagiário, joga no escritório e ele acaba tendo que se virar sozinho. Isso é muito comum. Por exemplo, os nossos funcionários, a gente treina, a gente fica ali do lado, a gente ensina. Mas a gente tem pessoas que dizem, olha, eu fui para tal lugar e lá ele só me jogou, eu tive que procurar sozinho, me virar. Tipo, não teve alguém para ensinar. Porque a pessoa não tem mais tempo para parar 2 minutos aqui e te explicar algo. E a gente passou por isso, não foi, amiga? Então, por isso a gente gosta, né, de ensinar, gosta de tirar esse tempo de vir aqui. Eu fico muito satisfeita, né, da gente ensinar. Eu, nossa, é desse jeito que voltar à academia, né? A gente sai daqui tarde da noite, grande sal do imposto de renda, mas a gente sai satisfeita, sabe? Feliz de ter E é muito interessante isso aí que o senhor falou de referência, porque eu não sei se a Adriana já percebeu isso, mas o nosso escritório ele é uma referência. Por exemplo, quando tem pessoas com dificuldade, os próprios donos dos seus escritórios dizem assim, liga lá, Adriana, que ela vai te auxiliar. Olha, eu tô mandando aí o nosso funcionário para tu. E aí, às vezes, a gente fica com essa dúvida. Cara, por que a pessoa não para 1 minuto? Mas aí, é como o senhor explicou, a pessoa não tem a intelectualidade de entender que aquilo está ajudando a si próprio, né? Mas aproveitando esse gancho aí, eu quero que o senhor fale que muitas pessoas, eu sei que a gente está batendo nessa tecla, mas é a realidade. Muitas pessoas entram na faculdade sem saber, né? O que fazer, sem saber exatamente o que fazer, como vai ser, ficar com medo do futuro, fica achando que não vai dar conta, como eu, Adriana, a gente sempre conversa sobre isso. Mas vocês, quanto professores que estão ali na linha de frente, o que vocês fazem? Como vocês lidam com isso? Bem, até estava justificando de não estar à altura de vocês, com esse marketing pessoal, essa elegância, que é o que a gente procura transparecer também. É no céu da live, mandando um abraço. Olha, beijo. Meu maior patrimônio. O melhor professor, vem para passar, já foi professor. Obrigado pelo prestígio. E assim, é muito importante a gente direcionar e a própria instituição também praticar aqui, a gente comentou, muitos, nós antigos, a gente fala que não tivemos isso em colégio, nenhuma orientação de uma universidade indo lá na nossa escola. Não teve assim um coordenador, um professor universitário que fosse lá falar. Não, a gente teve que ir nessa escolha meio que no escuro e vamos ver no que dá. Só que a instituição, trazendo a questão de estar formal aqui, de blazer, gravata, que normalmente é meu dia a dia, mas eu estou com essa camisa que ela traz aqui, Circuito Carreira, Unama Ananindeua. E a gente, é uma estratégia da Unama em disponibilizar ônibus para ir até a escola, buscar esse aluno, trazer para cá, para ter uma vivência, um momento de experiência, uma imersão, para que ele, inclusive, eu de camisa azul representava humanas, a verde, saúde, a amarela, as exatas, as engenharias. E assim nós, de forma estratégica, eles faziam esse circuito, quem tinha o bottom azul se interessava pela área de humanas e passava por direito, administração, contabilidade, recursos humanos, e assim eles mostravam o encantamento, que eles sabiam que eles eram daquela área, não da saúde, do sangue, do esparadrapo. Isso.
mas vinha tendenciando para cá, até porque eles fazem testes vocacionais. E a gente tem essa prática, nós temos o circuito carreiras, que é mais fragmentado, e a gente tem o imenso, que é em agosto, o Mostra Campus, que são vários ônibus. Isso daqui fica como uma grande comitiva de ônibus de vários colégios, escola pública, particular, e chamando a atenção aqui, o nosso maior público é escola pública. 78% dos nossos alunos são de escolas públicas. E nós damos esses esclarecimentos, esses direcionamentos para que ele seja o mais assertivo possível no momento, inclusive quando ele faz o Enem, de não ficar prendendo uma bolsa tanto de FIES como do ProUni, desperdiçar uma bolsa, que eu digo que é uma bênção na vida dele. Tá? Então são essas práticas, os próprios professores também participam, os nossos egressos, os nossos acadêmicos participam desse momento. Hoje eles não puderam porque estavam em momento de prova e tudo mais, mas são maravilhosos. Isso é muito interessante que ele falou ali, nessa pergunta. Eu estava comentando antes de tu chegar que, isso foi meu exemplo, eu não queria saber de contabilidade. Eu tinha uma amiga que ela estava tentando entrar em contabilidade. Para quê? Contabilidade é horrível, é só conta. Porque eu não sabia o que era. Para mim, contabilidade aqui, meu dente falou pro filho dele, só conta, é contar. Era só contabilidade e pronto. Pra mim era uma coisa de outro mundo. Eu não gosto de matemática. Eu só misturava. E eu me matriculei no curso de administração, fiz uma semana, odiei, fui lá trancar meu curso, decidida, não, eu quero trancar, não quero mais fazer nenhum dia, não gostei, com respeito ao pessoal da administração, mas foi a minha opinião, não gostei, não era pra mim. E aí a diretora lá, a pessoa me atendeu e me fez um desafio, olha, você pode trocar por curso de contabilidade, assiste uma semana, se tu não gostar tu pode, aí eu aceito. Aí eu fui assistir e gostei. Porque eu vi, né, entendi que não era nada do que eu pensava. Então isso é muito importante, esclarecer. Esclarecimento. Tem muito jovem que faz matrícula, né, e depois é que ele vai entender que não é o que ele estava querendo estudar, não é aquilo que ele imaginava. Então um projeto muito, muito interessante. Esse daí. Ele vendo esse gancho, professor. Posso fazer uma pergunta aqui? Que eu tenho Pode, fique à vontade. Filmmaker aqui, só para aproveitar, né? Como isso. Professor, nosso público, a gente tem um público bem jovem no TikTok, a gente faz muita graça por ali. Gostando da interação. A gente tem um público bem jovem no TikTok, mas só que a gente tem na internet uma dificuldade que o jovem agora, tem uma nova moda agora, que o jovem não quer mais fazer faculdade. Ele acha que diploma não serve mais para nada, que ele vai ficar ali. Qual a mensagem que você pode dar para esse jovem de hoje em dia? E tem uns que não querem porque ele vai, aí entra naquele mito popular, já vi engenheiro ser Uber, já vi médico de garçom, entendeu? Essas coisas. Qual o conselho que o senhor pode dar para essa juventude? Aproveitar o nosso público. Bem, isso é algo que você acha que as redes sociais podem te dar sucesso, pode te dar visibilidade, segurança financeira, mas é meio que uma aposta, uma aplicação em um investimento perigoso. Quando você não tem uma validação do seu conhecimento, que são as certificações, que são os hard skills, são os certificados de palestra, do curso superior, curso técnico, algo que realmente quando você for a uma entrevista, fale da sua experiência, mas comprove, porque eu não posso dizer só que eu sou legal. Baseado em que você é legal? Então, é necessário, você pode pensar inclusive em ser o que você quiser, mas com comprovação, com certificações. É isso que hoje, inclusive para as organizações, os ISOs, que são as certificações de qualidade, que valida o seu conhecimento, que comprova socialmente que você tem aquela expertise. Se não, fica na palavra, na conversa que o vento leva, não tem credibilidade. Então aproveite e responda logo essa pergunta. Hoje o mercado procura profissionais mais técnicos ou que tenha mais estratégia, experiência? O que é que o senhor acha que o mercado hoje procura? Eu digo que tem um meio termo aí.
ok? Porque, como você falou, vocês falaram que pensam em uma equipe também qualificada, capacitada, tanto quanto vocês. Até porque se todo mundo tiver uma boa compreensão do processo, do projeto, do planejamento, da estratégia, essa máquina gira muito mais prática, muito mais, tem fluidez. E um líder, ele levanta, prepara outros líderes. Isso é importante, porque em algum momento você vai ter que se ausentar por doença, por férias e até abdução divina. Isso, ninguém vai Você vira lenda. Já vai fazer um cursinho aqui. Não tome ninguém nada. vai morrer nessa Vai vez. pegar esse corte. Eu sou não, eu tive a vida divina. Então, ou seja, nosso bom paraenses vai levar o farelo. Olha. E aí você precisa preparar outras pessoas. Exatamente. Olha, mas aproveitando isso, eu quero agradecer e deixar minha gratidão aqui pela Adriana, porque isso aí que o senhor falou é muito interessante. Eu lembro que quando eu conheci a Adriana, ela não teve medo de me capacitar, de me ensinar, de me incentivar. Hoje ela ainda falou, ontem alguém falou alguma coisa no escritório dos nossos colaboradores, e aí eu disse assim mesmo, tomara que o dono da Turvicano me procure de novo. Se ele me procurar, eu acho que eu vou. Aí ela pulou. O quê? Tu não vai? Tu lembra que eu que te tirei de lá? E de fato foi ela que me tirou. Ela ainda brincou. Lembra que eu te falei que contabilidade dava muito dinheiro, que tu ia ficar rica? E ela acreditou. Aí ela ficou comigo, tu acreditaste. Então, assim, é muito importante, eu acho que a gente tem que validar muito isso enquanto profissional. Se a gente conhecer alguém que tem medo de ensinar o outro, de fazer o outro ficar melhor que ele, que isso é mito, isso não é verdade, isso não é realidade. Que a gente possa fortalecer isso, se eu sou uma líder, tornar um outro líder. Se eu sou bom no que eu faço, tentar capacitar o outro também para ser bom no que faz. Então eu quero deixar meu agradecimento aqui para minha amiga e validar que o senhor falou que isso é muito, isso é muito sério. E ensinar é aprender duas vezes. Eu me lembro que na faculdade eu gostava de ensinar, porque eu já estava no escritório. Muito então verdade. Foi na época do SPED, eu gostava de ensinar, porque quando eu ensinava, eu aprendia mais. E ficava fixado na minha cabeça, entendeu? Aquilo. E aí foi por isso que eu comecei a tomar gosto em ensinar as pessoas, entendeu? Aí eu ensinava uma aqui, outra ali. Quando eu vi aquilo, fica. Aí hoje eu entendo porque às vezes eu achava incrível que o professor ia lá pra frente e só escrevia. Né? Como que ele consegue ficar com tudo isso na cabeça? Mas essa é a prática de tu estar ensinando a mesma coisa o tempo todo. Então, hoje, né, amiga, a gente não precisa de mais nada de fazer aula nem nada. A gente vai e ensina, tá tudo aqui. Né? Então, quando a gente ensina, a gente aprende. Verdade. Isso é bem interessante. Tá maravilhoso, que eu já quero até, tô relaxada. A gente já quer se inscrever de novo. Ei, mas a Adriana falou isso ano passado, de ver, me deu até vontade de estudar de novo. Não, mas eu quero, eu falo pra ela, só que ela é uma benção, mas eu quero fazer mais alguma coisa, porque eu vejo que a gente tá muito parada. No tempo desse a gente tava fazendo um curso de atualização, eu falo que ela precisa fazer um curso de pós, né? Tem que fazer, amiga, né, professor? Com Tem certeza. que se atualizar. Eu fiz um, mas eu quero fazer um outro, a gente vai fazer, amiga, aguarda. Estudar sempre, professor. Sim. Não vai acreditar, né, professor? Para de estudar para não morrer. Exatamente. É Mas verdade. ninguém vai morrer, então aqui nessa vida ninguém vai morrer. Eu digo sempre. Professor, a gente já viu que a UNAM, ela não é só ensinar, aqui tem vários projetos, né? A gente já falou a questão do imposto de renda, eu gostaria que o professor falasse um pouquinho da escola de negócio, né? Porque eu sou apaixonada por esse projeto, né? Explica pra gente como é que funciona de fato a escola de negócio, de que forma ela agrega para os alunos. Eu sei como é que funciona, mas eu quero que o professor fale aqui, explique um pouco sobre a escola de negócio. Ok. A escola de negócio, ela é um projeto dentro de um projeto maior chamado Sistema de Aprendizagem Ubíqua. O que significa ubíqua? Que muitas vezes as pessoas, oblíqua. Falar ubíqua. É ubíqua. E essa palavra, ela quer dizer educação onipresente. Educação onipresente está aliada ao contexto digital, tecnologia. É você ter um computador, ter um tablet, ter um celular e você aprender. Pandemia foi
a grande prova de que a gente foi empurrado para cá, para esse contexto digital, sim ou sim, não tem mais volta. São reuniões, são operações financeiras, educação, e a UNAMA, o Grupo Ser Educacional, mais especificamente, ele trouxe essa proposta de um ensino de alta performance, de vanguarda, em que o aluno ele tem todas as possibilidades possíveis. E o projeto Escola de Negócio, o projeto CRIA, a Sala de Metodologias Ativas, eles são espaços que dão para o aluno não somente a possibilidade de ficar num momento teórico, mas sim de vir para a prática profissional, Isso é muito importante. experienciar o que o mercado vai exigir dele. Ele vai chegar lá e em algum momento prova do que tu estás colocando aqui, do que o teu período que tu estás evoluído, tu tens essa capacidade, essa competência, essa habilidade. E assim nós temos essa prática profissional dentro da escola de negócio, desses espaços de formação, da sala de metodologias ativas, onde a gente faz pitch de negócio, roda de negócio. Aqui nós damos orientações, consultorias para o público interno e externo, como os projetos de extensão, orientação de imposto de renda, formalização de microempreendedor individual, orientações financeiras, controle de estoque, planejamento estratégico, marketing digital, ok? Então a gente sabe que não é só o conhecimento técnico-científico, mas se conectar com várias possibilidades que a tecnologia nos traz e alinhando isso ao desenvolvimento educacional, que a gente tem ali o sistema Ubíqua dando esse suporte nos projetos aqui consolidados, que está materializado na Escola de Negócio, que é o nosso carro-chefe, é um produto tangível dos cursos de gestão. Como você falou, eu quero contabilidade, mas você respira gestão, você lidar com pessoas, é o tripé ali, administração, contabilidade e recursos humanos, é um time ali que dá certo. Então, trazendo para a prática, o senhor traz os alunos, o aluno está ali no último ano de contabilidade, quer abrir um MEI, aí o senhor traz para dentro da escola de negócio e ali, junto com os outros profissionais, aplica na prática aquele processo, é isso? Exato, e o que vocês também estão fazendo junto conosco, unindo forças, não somente eles pegando essas orientações, essas informações, essa capacitação dos professores, mas também os nossos egressos dando esse caminho de como é que faz. E vocês estão aí como prova cabal do que acontece. Ex-alunos, hein? Somos ex-alunos. E é incrível, Aline, eu não sei se tu lembra, Aline, quando a gente estava dando aula, tem um aluno, não só um, já vi vários, que eles são empresários, eles têm suas empresas e eles já estão fazendo. E, inclusive, eu fiquei muito impressionada que ele fez tudo certinho. Ele estava fazendo, a empresa da Simples Nacional está fazendo todos os DAIs, fazendo tudo certinho. Ele mesmo estava fazendo, e ele é aluno ainda, e ele aprendeu aqui, né? Exato. Então essa é uma prova de que a gente isso não tem, não sei se tem em outras faculdades, mas eu não tenho, pelo menos na minha não teve, me fez muita falta. Eu aprendi porque eu tive uma oportunidade de entrar no escritório. Mas se eu fosse depender só da faculdade, eu ia sair de lá com experiência zero, né? E na aqui prática, não, na prática. Porque a gente sabe que a teoria ela é muito importante, mas a prática ela é um pouquinho mais difícil, né? É lógico que a teoria ela vai te ajudar, mas a prática é diferente. E os alunos daqui, eu tive um ano passado que a gente veio, aluno fazendo DP. Inclusive ela usava o mesmo sistema que o nosso. E aprendeu aqui, né? Aluno que já sabe abrir e-mail. Então tudo isso a gente já viu aqui, eu fiquei impressionada. Sim. Impressionado do trabalho. Então, se você quer fazer contabilidade, qualquer outro curso, venha falar. Inclusive, você fazer administração, você já vai para uma linha assim, pós-graduação, quem sabe... Qual é a diferença do aluno que realmente, na sua opinião, com todo esse tempo aí que o senhor tem, a sua experiência, qual é a diferença do aluno que realmente consegue sair da faculdade e consegue um crescimento profissional lá fora, que se Esse aluno que se destaca é o aluno que eu
eu digo que a base do currículo desse aluno que se destaca, seja aluna ou aluno, é a simplicidade e a humildade. Em reconhecer que esse é um lugar, se ele veio para a academia, a gente diz assim, ninguém chega pronto aqui. A gente entra num processo, na verdade, nós somos eternos alunos. Aquele que disser que sabe tudo, Verdade. pode abrir uma... Não fala mais em morte. Não, é uma divindade. E isso aí só Deus detém toda a sapiência. Isso é verdade. Então, seremos sempre um aluno ali absorvendo, trocando experiência. O professor, se ele não entra numa sala também disposto a aprender, eu acho que isso daí não cabe nesse processo de mão dupla do aprendizado, na construção do conhecimento. E assim esse aluno ele tem que estar muito aberto a absorver, a ouvir, que é muito importante você escutar o outro, escutar, por mais que, eu já sei isso, não. Escute, porque, como você falou, muita gente não entende da mesma forma a tua explicação. É verdade. E quando alguém vira o prisma, Verdade. é o mesmo conteúdo, só que por outro enfoque. E se você se apropriar dessa expertise de saber explicar para um aluno que não é um enlatado, é uma vida, é um time, é uma digital que precisa dessa atenção e não dizer, já te expliquei. Não, negativo. Eu quero uma foto de formatura, eu não quero um 3x4. Professor, isso aí que o senhor falou é muito importante, porque a gente teve uma funcionária, não foi, amiga? Que ela é ótima, muito boa, e ela não sabia trabalhar em notebook. Aí ficamos, será que fica, não fica essa daqui? Falou, não, calma. Vamos preparar um computador para ela. Ela gosta de computador, ela gosta de teclado, a gente vai preparar. E aí eu vou sentar do lado dela, eu vou ensinar. Teve toda a paciência. Hoje ela é uma funcionária, a gente não se preocupa. Então, é muito importante você ter falado isso, porque às vezes a gente descarta. E aí acaba que a gente não olha dessa maneira que você está falando. Tem uma forma diferente de aprender, entendeu? Às vezes tem gente que absorve um conhecimento muito grande. A gente estava até conversando com isso quando a gente estava vindo, né, Aline? Tem um conhecimento enorme, mas na hora de passar, ele não sabe ser claro e o outro não entende. Não entende. É verdade. Então, olha, por exemplo, eu e a Aline, a gente age diferente, por exemplo, em reuniões. Eu tenho uma forma e ela tem outra forma de explicar, de dirigir a reunião. Eu sou muito mais clara, direta. A Aline não, ela já tem uma outra forma de ensinar. Mas tem gente que não consegue passar nada e não faz o outro entender. Principalmente quando o outro é alguém que não sabe nada de contabilidade. É um cliente, por exemplo. É muito difícil tu falar de forma técnica. Eles não vão entender. Tu tem que falar de uma forma clara, né, mais popular, para que ele possa entender. Contabilidade é muito complexa. Até a gente se perde. Porque, digamos assim, o profissional do bacharelado, que é formado no bacharelado, aí eu posso estar falando alguma bobagem, mas deveria ter esse conhecimento pedagógico antes de ir para uma sala de aula, teoricamente. Só que nós não temos essa preparação. Nós temos o conhecimento, a experiência, mas esbarra em não saber compartilhar isso. De forma que trabalhe a paciência, porque o outro pode ali ficar agoniado quanto às várias vezes que você explicou, já está se irritando. Aí ele até diz que entende, aí um finge que ensina, outro que finge que aprende. E aí você tem que ter essa abertura, deixar o outro à vontade. Como? Deixando a arrogância de lado, a vaidade de lado e ter empatia. Verdade. Aí é um passo aí para que você... São 3 pilares, né, a diferença. Você tem que ter empatia. Coloque-se... O que me fez, não vou dizer aqui, em ser alguém que tenha uma certa facilidade de chegar ao cognitivo desse aluno, é porque eu me via lá durante muito tempo parado de estudar, tendo que voltar e prestar atenção num conteúdo que eu nunca vi, que eu me achava incapaz de aprender, de absorver aquilo,
e desisti do meu sonho de concluir o curso de contabilidade. Então eu ficava angustiado dentro daquela sala de aula e hoje eu vejo o Sérgio na figura daquela pessoa também que está apostando, investindo na sua carreira, tá? Que está apostando ali e eu me vejo naquela pessoa na angústia, nos embates que ela tem interno para poder permanecer, que senão ela chuta o pau da barraca e vai embora. Tá? Muito difícil e cada um tem uma forma diferente de aprender. Eu não aprendo muito. Se eu parar, se alguém estiver me ensinando alguma coisa, eu parar para ficar escrevendo, eu não vou conseguir memorizar. E depois eu vou tentar fazer, eu não vou acertar. Então eu gosto de ver a pessoa fazendo, eu gosto de ver e não anotar muito. Eu me lembro que no início a pessoa que foi me ensinar, ela me obrigava a anotar cada passo. Olha, o primeiro passo, isso eu me perdi muito. Já a Aline, tudo ela gosta de anotar, né, amiga? A Aline ama anotar. Mas é porque ela já aprende diferente, entendeu? Cada um tem uma forma diferente de aprender, isso que eu vejo. Que às vezes as pessoas não entendem, se quer falar ali de um jeito só que lá embaixo tem vários alunos que eles têm formas diferentes de absorver aquela informação. Você pode chegar lá na frente da universidade pela escada rolante, pela escada normal, pelo elevador. Né? Como o senhor enxerga a evolução da educação nesses últimos, vamos chutar aí, 5 anos? Desafiadora. Está até escrito ali, desafios e soluções. É desafiadora, por quê? Porque falamos hoje de contexto digital e a educação tem que estar também atrelada a esse contexto. Assim como antes precisava ter um curso de datilografia, você tem hoje... eu era da talhadeira, não era antes da datilografia. Então, hoje eu tenho a facilidade de... agregou na minha vida a época da datilografia, mas eu tenho que também me antenar ao contexto digital. Não some a profissão, some o profissional que não se atualiza, não acompanha as tendências de mercado e o curso só se implementa. Eu não tenho mais o contador darfeiro, que só manda o que o cliente tem que pagar, mas sim aquele que é o consultivo, é aquele que anda junto mostrando que ele é parceiro, ele também é co-participante do negócio. Ele é alguém ali que está contribuindo para o crescimento do time, né? Do time, com certeza. E a tecnologia? A inteligência artificial, como o senhor falou, não dá mais para ele ser um contador só de mandar o DAF lá, porque ele já pega o textão da IA e manda pra gente. Mas olha, porque a IA falou isso, olha, professor, eu recebi uma mensagem na minha testemunha que um cliente mandou para mim, tá aqui, olha, tá aqui, faz aí para mim, a IA já mandou aqui. E ele mandou um textão, entendeu? Então, como o senhor acha, além da gente respirar fundo, né, para não mandar uma resposta lá, mas como o senhor acha que o profissional de hoje, ele precisa se preparar para lidar com essa tecnologia, com essa inteligência artificial aí, chat GPT? Como o senhor acha que a gente deve se preparar? Pronto, as inteligências artificiais, todos esses recursos digitais estão aí para otimizar o nosso tempo na gestão. Ok, só que não podemos entregar nas mãos de uma inteligência artificial o teu nome, a tua imagem, a tua empresa, porque pode ser danoso. Se você não tiver o conhecimento, todo esse arcabouço aí que você acumulou sentado 4 anos, 2 anos numa universidade, e dizer que a IA ela vai suplantar isso daí, esse sacrifício que você teve. E é interessante porque como a gente recebe feedback dos clientes fazendo isso que eu te falei, né? Olha, que é IA. Mas hoje eu recebi uma ligação de uma cliente me agradecendo porque a gente mandou um informativo, né, da NR1 e ela disse, olha, Aline, de fato, no início eu não queria fazer, mas eu fui estudar, eu fui me aprimorar e eu vi que as penalidades são terríveis para o empresário. Exato. Então eu estou ligando para te agradecer, porque de fato eu pensei ali que tu estava, sei lá, aumentando ou trazendo pavor, né, pra gente, mas eu vi que não, que você de fato está já feita a parceria com os psicólogos, tá ganhando bem. Ela disse,
Eu pensei que não precisava tudo isso, porque eu pensava que era igual a NR1, que você só fazia em um documento, ela usou essas palavras, era um documento de gaveta, mas eu vi que não, que vai para dentro do E-Social, que tem um acompanhamento, que tem que dar uma devolutiva, exatamente como você colocou lá no informativo pra gente, a gente disparou isso pra todo mundo, né, amiga? Então, assim, eu acredito que a gente, de fato, precisa se aprimorar, como o senhor disse, mas a gente não vai ser substituído. Nunca. Nunca, né? Nunca. Só que alguns empresários, empreendedores, eles falam isso com uma convicção pra gente, assim, absurda. Por isso que a gente trouxe essa pergunta pro senhor. Mas tem aquela questão também, né, professor? A gente também precisa agregar, por exemplo, o profissional precisa saber, Sim. precisa estar por dentro. Eu não sei qual é o pensador que fala que nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina, entendeu? Perfeito. Tem que saber usar a máquina. Saber usar a máquina. Exato. Amiga, tu ainda tem uma perguntinha? E eu quero só complementar o que tu falou, que o professor falou, na verdade, que essa assessoria, que o contador hoje não é aquela figura que fica ali só fazendo a contabilidade, que não tem contato com o seu cliente, né? Hoje a gente tem que fazer esse. Agora o contador A gente tem que fazer esse papel também de ajudá-lo a tomar decisões, né? Informar ele, por exemplo, lá no escritório a gente tenta estar sempre um passo à frente. Por exemplo, saiu agora RN1, RN16. Então, são coisas que a gente já manda informativo para o cliente, a gente já explica para que serve, qual o período para ele não pagar uma multa. Isso daí é ajudar o cliente a economizar, né? Olha, serve para isso. A gente faz parceria com pessoas que vai lá, ajuda. Isso é tentar ajudar o nosso cliente, né? Não só mandar o boleto, os honorários. Então, porque eu vejo dessa forma, se o meu cliente cresce, eu cresço junto com ele, né, amiga? Nosso cliente está crescendo, a gente cresce com eles também. A gente tem clientes que era meio. Isso aí pra gente é uma satisfação. Sabe? E hoje a gente vê que o cliente abriu uma loja, 2 lojas tão grandes. E aí o quê? Nossos honorários aumentou. Agora o nosso honorário não é mais só de meio. Desenquadrou. No dia seguinte a gente já manda. Escritório diz assim, não, mas eu abri no determinado lugar e falaram que não precisava de contador, né, amiga? E para fechar, tá acabando aí, né, Denis? Qual é a importância da educação para transformar vidas, né, e nos dar mais oportunidade? O que o senhor acha? Qual é a importância da educação? Bem, a educação, ela transforma, ela te dá a possibilidade do que eu ouvi segunda-feira de uma criança de 10, 11 anos, em que eu trabalho com eles em empreendedorismo, e eles discutindo ali o trabalho da feira que eles vão fazer, e a outra dizendo que era impossível. Aí ela virou e disse assim: se você não arriscar, você nunca vai viver o impossível. A criança, Olha, arrepiei. Aí... Ela tá assistindo bastante filme, né? Exato, e a outra ficou olhando assim meio que... Como assim? Nazaré Tedesco, querendo alcançar a linha. Então, você tem que arriscar. E não é arriscar de qualquer jeito, e não é em cima de achismo. A educação, ela liberta acima de tudo. Vocês, jamais eu estaria para registrar aqui nesse fechamento, eu jamais estaria aqui com vocês nesse momento. Tudo eu tenho um registro, eu faço um registro na minha trajetória de que minha vida é AC e DC, antes da contabilidade e depois da contabilidade. Uma decisão por meio de um assalto que eu já tinha desistido do meu projeto de vida, eu sempre falo isso, eu fui com muita honra dirigir um táxi, que nem era meu, mas numa dessas dinâmicas aí, desse frenesi, fui assaltado, e isso me fez repensar a minha trajetória, do que eu iria colher mais lá à frente. Então, se você semeia vento, vem tempestade. Verdade. E essa decisão me fez, hoje, ter concluído a minha graduação na UNAMA em contabilidade, ter concluído o meu mestrado aqui na UNAMA em administração e, para honra e glória do Deus que eu sirvo, ter passado nesse ano também, no auge dos meus 50 anos, no meu doutorado. Então,
Eu digo que é educação, transformando a minha vida e das pessoas que estão no meu entorno, em pessoas que eu nem conheço, porque o meu propósito é também fazer com que isso aconteça na vida de outras pessoas, dessas pessoas que estão aqui nos prestigiando. Menina, vamos para a consideração. Tá, agora me surgiu uma dúvida. Como que uma pessoa dessa diz que tem só 50 anos? É verdade. Isso, tá verdade. professor tá com Bonitão. Tá com papo de 80, hein? Não parece, esse homem não fica velho. né? Vida regrada. Porque, não sei. Depois diz que contabilidade envelhece, tá, gente? Você é contador, não Passar consegue. aqui de Envelhece, vez, só bater uma foto no perigo. Pode bater, tá vendo? É mentira. Matusalém. Mas- Mora na Unama e tá aí, Tá ó. aí. Mas é interessante que o senhor falou quando fomos elaborar essa pergunta. Eu lembrei, domingo eu estive lá no interior do meu pai e as crianças, né, o filho da minha prima disse assim: tia, a senhora é muito famosa. Quando eu crescer quero ser igual a senhora. Aí a minha prima falou: mas ela não é blogueira, eu já te falei, ela é contadora. Aí ela falou assim: eu acho que é igual o filho do Denis, também nem sabe o que é contadora. Aí ela falou assim: pois é, mas eu quero ser isso aí. Entendeu? E é como o professor está falando, nasce o desejo, né? A nossa vida, ela fica um espelho. Uma criança nem sabe, mas de alguma forma ela me viu que era tornou uma famosa, que eu referência. fui engraçada. De alguma forma ela viu que a minha vida é muito boa, leve, e ele se transforma. E é como o senhor falou, foi a educação, né? Foi a graduação em si. Claro que a gente tem que caminhar, muitas coisas precisam ser feitas, mas o primeiro passo é esse. Exatamente. Temos que ter essa intimidade com a tecnologia, com o digital, mas nunca deixar para trás, nunca vai ser ultrapassado o analógico. As relações de tocar na mão do seu parceiro, do seu cliente, dizer: ei, além da IA, eu estou aqui do teu lado. Verdade, isso é muito importante. Isso agrega valor, isso que te diferencia de uma máquina fria, de uma IA que não tem essa empatia. Verdade. Isso aí é muito importante. A gente até comentou, a gente até fez uns vídeos, né? Às vezes tem cliente que ele deixa recado: olha, precisa falar contigo, gente. A gente liga, pensando que é algo que aconteceu. E às vezes, mãe, só quer conversar. Olha, porque Desabafo. eu fiz isso, aqui mais, tá assim, o mercado tá desse jeito. Aí a conversa, ele quer conversar, entendeu? E a gente conversa. Meu aluno às porque vezes vai lá comigo para Pra conversar, né? Mas sempre foi assim. chorar um pouco, enfim. Lembro quando eu tirei uma Pessoas. nota baixa lá, eu não quero mais, professor, vou desistir. Ele: menina, 4 anos aí, para com isso, Vamos terminar com encerramento. Ai, gente, eu gostaria de agradecer muito, né, a participação do professor, por esse papo maravilhoso, por ele estar abrindo essas portas da Unama. Aqui ele sempre fala: olha, a Unama é de vocês podem vir, podem gravar aqui, a gente se sente muito bem aqui. E a nossa parceria continua, né, professor? Sempre que puder a gente vai estar aqui, é só convidar a gente para ajudar e continuar passando o nosso conhecimento para os alunos, né? A gente vê quando a gente posta um vídeo, os alunos vão lá e comentam, a gente fica muito feliz com isso, né? De ver que de alguma forma a gente está ajudando pessoas aqui dentro. E é isso, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade. Eu também. Muito obrigada, professor. Eu estou assim, em êxtase. Me sinto muito lisonjeada de poder compor essa mesa, né? Como o senhor disse, nós somos um time. Então, eu como ex-aluna, ele na época era o nosso coordenador, já era o nosso coordenador do curso, Sim. né? E poder continuar ao seu lado, com essa parceria no Unama, é gratificante. Eu não encontro palavras para agradecer. E é muito bom porque essa gratificação vem, assim, surge, né? Outro dia a gente estava no supermercado e meu esposo e alguém: olha, a professora lá da Unama. Eu não sou professora. Profetiza. Então, eu não sou. Mas Receba. o último feirão do imposto de renda até comentei com ela. Então, isso são coisas que é impagável, né? Não tem, é como o senhor falou, é um legado. A gente vai descobrindo que Deus, ele determinou a gente para aquele propósito. Aí teve alguém que comentou lá, até falei: tu viu lá que comentaram? Ela só é baixinha, mas tem conhecimento. Então, assim,
eles saíram dali com um pouquinho da gente, né? Porque Sim. todo mundo que passa na nossa vida, a gente adquire um pouco, mas também deixa um pouco. Então é muito gratificante. E a gente só tá podendo dar um pouco do que a gente sabe, que é como o senhor falou, a gente somos eternos aprendizes. Porque a UNAMA abriu essa porta. E só essa porta também, quero deixar enfatizada, foi aberta pelo senhor, porque o senhor conhece o nosso profissionalismo, sabe do nosso caráter, né? E o senhor não muda. Isso se estende para o negócio de vocês pro nosso também. negócio. E assim, o senhor é uma pessoa que não troca de princípio, não muda. Porque eu lembro lá atrás, há não sei quantos anos o senhor sempre fala, entrava na sala de aula falando isso, seja humilde, quando você estiver lá no mercado de trabalho, seja humilde, ajuda o próximo. Eu nunca esqueço de uma história que o senhor contou, o senhor já estava atrasado, não sei se o senhor lembra disso. Nesse dia eu estava pensando em desistir, aí tinha uma senhorinha que precisava atravessar a rua, aí o senhor foi lá, largou sua moto, atravessou a senhorinha, chegou toda molhada, aí o pneu furou, não foi? Aí naquele dia eu falei, cara, aí eu vi o senhor todo bonitinho lá, acho que era no segunda ou terceira semana, eu disse, não tem problema, ele ganha muito dinheiro, uma pessoa deve ser arrogante e tal. E aí eu vi que não, e hoje o senhor falando de humildade, eu sei que o senhor é humilde porque a gente está compartilhando. Então, assim, muito obrigada. Que Deus Imagina. abençoe. Deixa o Dê recado muita para quem quer saúde. fazer contabilidade, já tem que fazer, amiga. Venha fazer contabilidade. Aonde? Não, não. Sim, só tenho a agradecer. A gente, se tiver muito pedido aí, ficou aqui passando nosso contato, a gente pode repetir, com certeza. colocar um plus aí com novas temáticas. E eu me coloco sempre à disposição e a satisfação, a honra é minha. Onde um dia eu fui até aplicar prova na cadeia para um aluno, dizendo que ele iria sair dali ser o melhor contador, porque eu estava com ele, quando o aluno fecha o projeto dele, aqui eu fecho junto com esse projeto, é como se eu fosse me formar novamente. E é isso. Se você quiser, tiver interesse, venha aqui conosco e faça essa grande parceria para graduação, para pós-graduação, que a gente tem, inclusive o doutorado, o mestrado, você tem várias possibilidades. A UNAMA lhe dá essa possibilidade. Inclusive, professor, o pessoal fica assistindo a gente aqui na UNAMA, conversando com o senhor, né? As pessoas ficam pedindo, ele não dá um desconto pra gente? Sim, Depois a gente vai conversar em particular de uns campanhas pedidos que eu tenho. interessantíssimas. Agora, no meio do ano, vestibular. Ou já passa aí pra gente, olha, vocês ficam perguntando, esse é o cara. Esse é o cara do Esse é o cara que dá desconto. Pessoal, a gente vai encerrando, tá? O tempo é bom, mas... Galera, vamos dar um tchauzinho, vamos encerrar aqui no TikTok. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo. Encerrando a nossa gravação para o YouTube. Muito obrigado a todo mundo que participou. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Por porque tem favor, muita né? gente que assiste e não se inscreve. Verdade. Por favor. Ajuda a gente aí. 3, 2, 1.